Olá, o Viver e Empreender está no ar. Eu sou Estela Jordi. Hoje eu tenho o prazer em receber a Karine Ribeiro, ela que é especialista em massoterapia e empreendedora. Olá, Karine, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, gratidão. Karine, minha primeira pergunta é: onde você está? Esse cenário lindo aí atrás, peixinhos, conta pra gente. Eu estou em Goiânia, Goiás. Que beleza. E Karine, vamos começar falando sobre a sua trajetória empreendedora, né? Em que momento você resolveu começar e quem é a Karine Ribeiro? Nossa, é uma longa história. Eu comecei há uns aninhos lá atrás. Casei com 16 anos e meu casamento foi meio conturbador, porque eu queria me vestir bem, eu queria, sabe, ser uma mulher bonita, arrumada, e não tinha condições para isso. Eu comecei a trabalhar aos meus 19 anos. Eu comecei como manicure em um spa em Imperatriz do Maranhão. Eu casei no Pará e a gente foi morar em Imperatriz devido às circunstâncias. Ele arrumou trabalho lá. Só que quando eu comecei a trabalhar nesse spa, ele não queria de forma alguma que eu trabalhasse. Ele falou que para que eu trabalhasse, eu teria que pagar a creche do meu filho, porque eu tinha um bebezinho já. Tinha que pagar todas as fraldas, essas coisas da criança. Eu falei que eu ia trabalhar. Comecei como manicure. Só que eu não era uma ótima manicure, não. Eu só queria trabalhar, né? Daí, quando a minha patroa percebeu que eu não dava muito bem como manicure, ela me ensinou a fazer massagem. E com 1 mês e meio aprendendo, né? Eu não era massoterapeuta ainda, era massagista apenas. Porque tem a questão da diferença que muitas pessoas não sabem. Que massagista aprende a técnica e massoterapeuta tem todo um estudo ali, né? Que tem de anatomia, preenche ficha de anamnese e tudo mais. Eu trabalhei nesse spa de 2015 até 2018. No mesmo ano que eu comecei a trabalhar, eu me separei. Não devido ao meu trabalho, mas devido a que o casamento já não estava legal, né? E foi meio difícil começar a morar sozinha, né? Comecei a morar sozinha com 19 anos. Nunca tinha morado sozinha. Eu tinha medo de, meu Deus, o que eu vou fazer? Se essa mulher me põe pra rua, vou trabalhar com o quê, né? E esse foi o meu maior desafio. Entre todos os desafios foi começar a morar sozinha. Karine, e atualmente você oferece quais serviços dentro da massoterapia? Me conta um pouco mais. Trabalho com massagem clínica, que é massagem terapêutica, relaxante, ventosa terapia. E a massagem mais famosa que eu trabalho é a chamada Top Corpus, que é uma massagem que drena, relaxa e reduz medidas. É muito pedida. Graças a Deus não me falta atendimento. Trabalho todos os dias, domingo, sábado, segunda, todo dia tem trabalho para mim. Chego a atender de 1 a 7 pessoas por dia. É muita gente, né, Karine? E eu vejo nas suas redes que você é uma pessoa muito ativa e de muita fé. Queria te perguntar, como é que a fé influencia nessa sua parte empreendedora? Como é que você relaciona as duas coisas? Bom, primeiramente, para você morar só, você tem que ter muita fé em Deus. Ainda mais alguém como eu que já tive depressão. Já perdi a memória quando tive uma forte depressão. Fui internada. E eu lembro que meu pai me segurava para minha mãe me banhar. E eu tentava levantar a mão para poder escovar os dentes e não tinha essa força. Aí eu começava a chorar e falava: mãe, escova meus dentes, que eu não dou conta. Então, foi um momento assim que abalou toda a minha família, né? Eu não estava recordando de amigas minhas que iam me visitar, eu não lembrava. Meu pai custou eu lembrar dele. Mas quando eu me recuperei, que foi Deus, né? Deus que recupera a gente. Todos os médicos, psiquiatras, psicólogos falavam que eu não ia poder mais morar sozinha, que eu ia viver dependendo de remédios, né?
Até que meus pais me levaram em uma mulher que ela falou, olha, é o seguinte, para de dar remédio para sua filha. Eu não estou falando que as pessoas que têm depressão para não tomarem remédio, isso foi o que foi falado para mim. Os meus pais tentaram, né, de tudo, já tinham tentado de tudo para que eu recuperasse. Eu tomava remédio para dormir, porque se eu passasse 3, 4 dias sem tomar esse remédio, era um ficando acordado para o outro dormir, era uma loucura. Então, assim, eles estavam tentando os meios deles. E com um pouco tempo desse desmame dos remédios, acho que cerca de uns 2 meses e meio, eu já estava recuperada. Com pouco tempo, eu falei pro meu pai que eu iria voltar a morar sozinha, como eu tinha recuperado minha memória e eu estava uma pessoa super lúcida. Eles concordaram. Aí eu saí do Pará novamente, porque eu sou de uma cidade chamada Bom Jesus do Tocantins, Pará, que fica entre Rondon do Pará e Marabá. Marabá acho que muita gente conhece, né? Bom Jesus já não é tão famoso assim. Mas aí eu saí lá da cidade, da minha cidade onde meus pais moram, e voltei para Imperatriz. Voltei a trabalhar no spa novamente. Só que aí eu conheço um homem, gostei dele e tal, me relaciono com esse homem. E aí lá vai eu morar com ele, passei 1 ano e 2 meses. Não deu muito certo, porque as nossas mentalidades eram completamente diversas. Voltei para o meu trabalho novamente. E aconteceu a pandemia, né? Tempo da pandemia aí. E esse spa onde eu trabalhava ficava dentro de um hotel 5 estrelas. Ou seja, todos os famosos que iam fazer show em Imperatriz ficavam hospedados lá. Então, já atendi vários artistas. Mas como não estava tendo show devido à pandemia, a lotação do hotel estava praticamente zero. E eram 7 meninas. Então, eu fazia massagem um dia, passava uma semana sem atender, sendo que antes eu atendia 5 pessoas num dia ou mais. Então, não estava dando para viver. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Fé. Você tem que ter fé. E com essa fé, eu fui com a cara e a coragem morar em Palmas. Eu tinha ido lá uma vez, mas eu tinha uma amiga, né, que morava lá, e eu falei, vou arriscar, vou tentar outro lugar, né, porque aqui não tá dando. Mas eu acho assim, você tem que ter fé em Deus em tudo, e devido você estar vivo, sabe, isso já é um motivo para você ter fé. Já aconteceu tanta coisa na minha vida, e se eu ficar me resmungando, vai adiantar do quê, gente? Não adianta de nada. Você tem que correr atrás. É isso mesmo, é positividade, né, Karine? Você é tão jovem e já tem uma história tão edificante, é muito legal te ouvir. Agora eu quero te perguntar, como você se destaca das outras profissionais aí de Goiânia? Você falou que já atendeu muita gente famosa. Como é que você mantém a sua carteira de clientes? E depois comenta também sobre as suas palestras, né? Eu sei que você se destaca muito nessa parte da oratória, me encanta isso e gostaria de saber. Eu não era nem considerada massoterapeuta até chegar aqui em Goiânia. Aí eu vou ter que recapitular lá atrás sobre Palmas. Cheguei em Palmas, não conhecia muita gente, só conhecia minha amiga. Comecei a atender a domicílio. Até que acho que com umas 2 semanas ou menos, uma mulher entrou em contato comigo, ficou sabendo do meu serviço, porque eu havia atendido uma mulher. Essa mulher falou muito bem de mim para ela e ela me contratou. Graças a Deus, ela me contratou e eu já estava, vivendo muito bem. Estava ganhando em torno de 4 a 6 mil reais com massagem, trabalhando para essa mulher. Só que aí lá vem a tal da dependência emocional novamente, né? Conheci um rapaz, me apaixonei, isso na minha cabeça, né? Mentalidade. Me apaixonei e com menos de 2 meses de namoro, um dia eu chamei ele para dormir na minha casa e, assim, eu acho que ele tinha usado uma droga, alguma coisa, porque geralmente, final de semana, eu morava em kitnet. Geralmente, final de semana, nós, os vizinhos, a gente se reunia para assar uma carne, beber uma cervejinha, coisa de vizinho. E eu chamei ele para dormir lá em casa esse dia. Quando os vizinhos todos foram para sua casa, né, para seus apartamentos, ele entrou e começou a resmungar, falando da minha postura, da minha roupa e da forma de eu me portar, né? E eu não gostei. Eu falei, olha, é o seguinte, você está na minha casa, eu não vivo suas custas, eu não sou obrigada
Então, pega suas coisas, Roberta Miranda. Vá com Deus. Só que eu acho que ele não era muito fã da Roberta Miranda, não. Esse homem voou em cima de mim e sentou na minha barriga e começou a me enforcar. A princípio eu achei que ele estava brincando, que ele iria me soltar, né? Mas ele não me soltou. Eu me debati até desmaiar. Não sei como. Eu acordei. Saiu aquele vulto, aquela taja preta assim dos meus olhos, e a primeira coisa que eu vi foi aquele homem me enforcando, sentado em cima de mim me enforcando. E foi tão assim que eu acordei me urinando, de tanto que ele me enforcou. Quando ele me soltou, o primeiro assim grito que eu dei foi: perdão, maninha. Né? Por que veio essa coisa na minha mente? Porque minha mãe falava, né? Você não pode levar homem para sua casa, mulher que mora só, tal. E eu senti que eu fui irresponsável, né? Não escutei a minha mãe. Então, é uma dica, escutei a mãe de vocês. Quando ele me soltou, eu não sei o que foi pior. Se foi a hora que eu fui enforcada ou se foi a hora do ar voltando pro meu pulmão. Porque, olha, é uma coisa desesperadora. Parecia que eu tinha usado uma droga louca. Eu fiquei cerca de uns 3 minutos, assim, até o ar voltar. Quando voltou, eu fiquei tentando, né, enganar ele para que ele abrisse a porta e eu pudesse escapar. Mas ele já tinha pego meu celular. Ele sentou na cama e fez eu sentar na cama e ainda passar a mão na cabeça dele. Eu tava me sentindo assim, pegando num bicho, assim, um lobo, uma onça, um bicho selvagem. Fiquei ali conversando com ele, pedindo calma, né? E perguntei se ele iria me matar. E ele: você quer morrer? Você quer morrer? Nossa, foi uma sensação horrível. Então, eu pensei, vou dizer que eu vou no banheiro, que eu vou ao banheiro, e eu corro, abro a janela e começo a gritar. Isso veio à minha cabeça. E eu fiquei pedindo, eu falei: posso ir ao banheiro? Tô toda urinada, né? Deixa eu trocar de roupa, deixa eu me lavar. E eu fiquei pedindo, até que ele deixou. Quando ele deixou, eu corri na janela. O banheiro era do lado da janela, bem do lado assim da cama. Quando ele viu que eu ia correndo na janela, ele voou pra segurar meu braço, mas eu já tinha aberto a janela, que era muito facinho de abrir, só um cliquinho assim. E eu comecei a gritar, desesperadamente: socorro, socorro, socorro. Daí os vizinhos já abriram, né, ali a porta, a janela, e ficaram me olhando através da janela. E foi o momento que ele ficou parado. E aí eu abri a porta e saí. Resumindo, isso aconteceu umas 5 horas da manhã. Eu vim embora no mesmo dia, para Goianira, que é uma cidade próxima a Goiânia. Eu não conhecia Goiânia, nunca havia vindo para cá. Mas eu tinha um amigo que já era meu paciente lá de Palmas. Ele viaja e era meu paciente lá. Daí eu contei a história para ele. Falei: olha, aconteceu assim, assim, assado. Eu tava toda chorando, né? Aconteceu assim, assim comigo. Eu não sei para onde eu vou. Eu não quero contar agora esse fato para os meus pais, porque eu acho que eles não vão deixar mais eu morar sozinha. E eu não quero me sentir presa novamente. Então, tem como você me ajudar? Ele falou: tem sim, tem uma kitnet que eu não moro lá, mas tem um amigo meu que tá lá. E ele tá em um quarto, mas tem outro quarto. Você pode ficar lá o tempo que você precisar. E eu cheguei em Goianira com R$100 no bolso. Eu tinha poucos móveis na minha casa, mas assim, eu vendi para os vizinhos e eles foram me pagando aos poucos, né? Porque eu saí praticamente fugida mesmo. Quando eu cheguei em Goianira, eu fiquei lá nesse apartamento. No mesmo dia que eu cheguei, eu comecei a pesquisar no Instagram, né? Clínica de estética, estúdios, massagem. Eu estava procurando algum lugar para trabalhar. E mandava direct, perguntando: vocês estão contratando? Vocês estão contratando? Até que um spa me respondeu. E era para eu ir no outro dia fazer uma entrevista. Só que no outro dia, eu acordei com tantas dores. Na realidade, não foi nem no outro dia. À noite eu já não consegui dormir. Me deu febre, de tanto que ele me enforcou, né? Com uns 3 dias depois, meu olho começou a ficar metade dessa parte branca aqui do olho direito. Ficou tudo vermelho, ensanguentado. Eu achava, né, que nem iria voltar ao normal. Mas, enfim, no segundo dia eu não consegui ir para a entrevista, mas eu conversei com a mulher, expliquei para ela que eu estava cansada da viagem, falei o que tinha acontecido.
Aí ela falou, não, você pode vir amanhã, no próximo dia. Daí eu fui, passei na entrevista, só que tem um porém, né? Em Palmas eu ganhava em torno de 5 a 6 mil. Esse trabalho eu arrumei em Goiânia e eu ia ganhar R$ 500 a cada 15 dias. Ou seja, R$ 1.000. Eu poderia ter dito não, mas foi a primeira coisa a primeira oportunidade a gente abraça até conseguir uma melhor depois, né? Então, eu comecei a trabalhar, pegava 2 ônibus para vir para Goiânia, depois, com um mês e meio, mais ou menos, eu aluguei um quartinho mais próximo do trabalho, porque com R$ 1.000 não dá para viver muito, né? Assim, pagar as contas e tal. Então, eu aluguei um quartinho e andava 1 hora a pé até o serviço. Porque se eu fosse ficar pagando ônibus também, não ia sobrar muito para me comer, para me arrumar, né? E eu fiquei nesse spa até que eu conheci um curso, mexendo no Instagram, eu vi um curso que era esse da Top Corpus, né? E eu comecei a fazer esse curso. Eu peguei dinheiro emprestado com outro amigo, paguei a entrada, a primeira parcela do curso, né? E fui fazendo. Quando eu já peguei o certificado massoterapeuta, eu falei, muito melhor do que esses certificados que eu tenho soltos, né, de massagista. Sou massoterapeuta, agora eu posso dizer que eu sou massoterapeuta. E eu tinha estudado pra caramba e me destaquei. Comecei, no primeiro mês que eu comecei a trabalhar, empreender para mim, eu aluguei esse espaço aqui, eu não tinha nada. Eu só tinha uma maca e um tatame, que é um colchão que eu uso para fazer massagem. Não tinha mais nada, não tinha fogão, não tinha nada. Comecei em março de 2022, né? E, assim, no primeiro atendimento já comprei uma poltrona, no segundo atendimento já comprei outra coisa. No primeiro mês eu não sabia como eu ia fazer para pagar o aluguel, para pagar a energia. Eu não sabia. Eu comprava uns pacotinhos de macarrão, que é uns macarrão parafuso, que é 3 e pouco. Porque dava para fazer um sopão, né? Tipo, com o dinheiro que eu tava ganhando até então, não dava para fazer uma feira. Então, e eu tava com o nome sujo também. Daí, com esse tempo, né, de um mês trabalhando para mim, eu já fiz R$ 5.300 no primeiro mês. Daí eu mandei em direct lá para minha mentora, né? Eu falei e tal, ela até mandou um troféuzinho, né, com 5K, massoterapeuta 5K. Hoje eu já faturo, quando o mês tá bom, eu chego a tirar de 10 a 11 mil. E fez um ano em março, né, que eu comecei a empreender. Que relato pessoal forte, eu tô aqui impressionada. A sua história é, assim, transformadora para quem escuta, imagino para você. Então, quero te perguntar, o que você acha que tudo isso que você viveu contribuiu para ser a pessoa que você é hoje, para ser a mulher que você é hoje, a empreendedora que você se tornou? Contribuiu tudo que eu passei. Nunca o que a gente passa na vida é em vão. Eu poderia odiar a pessoa que fez isso comigo, né? Mas não, gente, eu vou ficar odiando alguém? Eu perdoo. Só não quero perto de mim. Mas assim, eu perdoo, né? Ele que se resolva com o universo, com Deus. Eu sou muito apegada com o meu Deus. E lá, mais uma vez, a questão da depressão. Quando eu me curei da depressão, tudo que eu mais pedi para Deus foi que eu me curasse e que eu nunca mais iria reclamar de nada na vida. Então, eu penso que Deus não faz com que aconteça, mas Ele permite que aconteçam certas coisas para provar a nossa fé, se realmente a gente vai cumprir aquele, né? E eu não me reclamei em momento algum. É claro que eu tive pesadelos, eu sonhava com Ele correndo atrás de mim, me pegando, querendo me matar. Eu tive pesadelos um monte de dias, mas eu não passei por psicólogo, não precisei disso, eu só me apeguei com Deus. Comecei a meditar. Isso foi chegando aqui em Goiânia, comecei a mudar o meu pensamento. Falei, não, realmente ele conseguiu matar aquela Karine. Porque a Karine anterior só vivia em festa, não queria saber trabalhava para gastar o dinheiro, não queria saber de nada. E realmente agora eu sou uma nova mulher. E Karine, que dica você daria para quem quer seguir os seus passos, para quem está perdido e tem a massoterapia como opção? Foco, fé, determinação. E não espere de ninguém uma palavra positiva, de que vai, sabe? A mulher esperar do marido, que o marido
ajudar ou falar que é para ela ir, que ela vai conseguir, ou o filho, ou a mãe. Não, gente. Você é mulher, você quer começar a ter sua independência financeira. A independência financeira, ela causa uma independência emocional também. Porque é muito importante a mulher ter seu dinheirinho para se arrumar, se sentir feliz. Entendeu? E você não precisa de ninguém para dizer que você é capaz, não. Ninguém vai viver por você. Karine, você está no começo, né, da sua jornada empreendedora. Eu quero saber o que você espera para os próximos dias, meses e anos. Bom, eu tenho um caderninho da gratidão e não que sejam pedidos, mas são metas. Coloco metinhas e metonas. São metas diárias, que são as metinhas, né? E metas mais com meses, metas com alguns anos, tipo 1, 2, 5 anos. Então, eu pretendo fazer muita coisa. Pretendo escrever livros, pretendo comprar uma casa, pretendo montar um spa e ensinar outras mulheres, né, a trabalhar com massagem, a empreender. Isso, palestrar, assim como eu palestrei esse ano, né, em São Paulo. Empoderei várias mulheres maravilhosas e muitas choraram, né? Mas, assim, é isso que eu tenho em mente. Empoderar outras mulheres. Muito bom, Karine. Então você está convidadíssima para vir aqui contar a sua história pessoalmente. Quero te dar um abraço. Eu, como mulher, jornalista, empreendedora, estou muito tocada com a sua história realmente. Obrigada pela tua participação e parabéns pela pessoa que você é. Obrigada. Eu conversei com a Karine Ribeiro, ela que é massoterapeuta e empreendedora. O Viver Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até uma próxima. Tchau, tchau.